Nessa aula vamos falar sobre a formatação de tabelas, certo? Nós já aprendemos a criar tabelas, os componentes de uma tabela, e aí nós vamos ver como fazer, o que é possível formatar, quais são as propriedades. Embora não existam propriedades específicas e particulares para a manipulação de tabelas, é interessante nós vermos pelo menos algum exemplo ou coisas que a gente pode modificar numa tabela. Então as tabelas elas vão possuir diferentes elementos. Quando a gente cria uma tabela em HTML, nós temos o table, dentro dos tables nós temos as linhas, que são os TRs, dentro das linhas nós temos as células, que são os TDs, ou as células de título, que são os THs. Certo? E aí existem as seções, T-head, T-body, T-footer, que também são possíveis e estão disponíveis para serem formatados. No geral, as propriedades que nós utilizamos para formatar uma tabela correspondem à borda, à cor de fundo, ao tamanho, as questões de alinhamento e as questões de espaçamento. Então, são todas propriedades que nós já aprendemos e é uma forma de recordar essas propriedades. Então, vamos trabalhar com borda, com as cores, cor de fundo, e aí existem é, diversas configurações e combinações de formas de programar uma tabela para que ela fique mais bonita, mais interessante do que usando o HTML em si, usando as bordas do HTML ou usando sem usar nenhum tipo de recurso, ok? Bom, então de um modo geral, uma das coisas que é uma coisa bem particular que é necessário às vezes fazer ou que vai fazer com que a gente tenha é, elementos melhores é colapsar as bordas. Por quê? Porque uma tabela, a gente tem as bordas da tabela e as bordas das células. Então, e essas bordas das células elas têm um espaçamento. Então, diante desse espaçamento, se a gente só acabar com o espaçamento, em alguns lugares vão ficar bordas mais espessas do que outras. Por quê? Porque onde eu tenho borda de células, onde as células se combinam, então eu teria a borda de uma célula com a borda da outra célula e coisas desse jeito. Então, existe um comando, uma propriedade que permite a gente colapsar as bordas, ou seja, fazer com que as bordas das células se tornem uma única borda. Então, a gente tem o border collapse. Tá? Depois a gente vai ver qual é essa propriedade, border collapse, e aí nós vamos entender como que ela funciona de fato. Certo? O valor dessa propriedade é a propriedade de collapse, que é um recurso interessante de se fazer, de se usar quando a gente quer formatar, e isso a gente define lá na tabela, tá bom? Uma outra propriedade ou uma outra coisa que a gente costuma usar em tabelas para que ela fique mais bonita, mais interessante, é ter linhas diferentes, linhas alternadas de cores, certo? E como que isso é feito? Existem aqui algumas abordagens. Por exemplo, é possível definir uma cor para toda a tabela e aí definir, por exemplo, para as linhas de uma determinada linhas ímpares, pares ou ímpares que tenham uma determinada cor específica, certo? Então, para fazer isso, a gente usa esse seletor, que é o NHShield, e aí a gente vai definir se é os ímpares ou os pares, no caso even and par, odd e ímpar, e, e aí a gente faz exatamente dessa forma e coloca uma cor. E aí isso vai fazer com que a tabela tenha cores distintas em cada uma das linhas. Eu acho que a gente olhar num exemplo prático vai nos ajudar a entender melhor. Eu separei aqui dois exemplos para a gente ver. Um fui eu que fiz, uma tabela que eu estilizei e uma tabela que o próprio W3 School estilizou para a gente. Então, ele chamou aqui de uma tabela elegante, né? Vejamos aqui a tabela. Ó, ele está fazendo as linhas diferentes, né? Então, quando eu tenho uma linha de uma cor, outra linha de outra cor, uma linha da mesma cor e assim por diante. E quando eu passo o mouse sobre a minha tabela, ele também realça a linha que está com destaque. E nós temos um título aqui de uma cor especial. Então vamos ver como que isso foi feito. De um modo geral, então, vamos lá primeiro no HTML. Ele definiu um ID para a tabela, chamou de customers, e tem aí uma tabela, então tem uma seção de TH, que é os títulos, depois uma seção com as células mesmo, com as linhas comuns aqui. É só isso aqui o código HTML, tá? Basicamente é uma tabela com três colunas. E aí começa a formatação. Então a formatação da tabela, o customers, e aí a gente define então uma fonte, a border collapse e um widget de 100%, tá? Se eu comentar o border collapse aqui, olha só o que vai acontecer. A gente vai ver a distância entre as bordas, tá? Tem como tirar isso? Até tem. A gente pode vir aqui e talvez colocar aqui um margem zero. Nesse caso, deixa eu ver, talvez eu tenha que colocar um TR também, só para ter certeza.
margem, um padding no TR, padding de 0, não precisa de coisa. Por acaso o professor não está conseguindo fazer, mas talvez eu esteja equivocado aqui e não tenha como. Enfim, tanto faz também, a gente pode ignorar essa minha tentativa frustrada, às vezes acontece, a gente tentar fazer alguma coisa e não dá certo. Tá? Teria que pesquisar na internet, não vou fazer isso agora, claro. Mas a gente pode usar o Border Collapse que já resolve esse problema. Não sei se vocês conseguem ver aqui a distância. Ó. A gente tem uma distância entre os elementos. E se eu junto, aí a gente faz o colapso, né? Então as bordas se tornam uma única só. Tá ok? Bom, feito isso, então a gente vai definir aqui, ele vai definir algumas propriedades. Então ele vai colocar uma borda para os TDs e os TSHs, que são os títulos e as células, e vai colocar um padding. Esse padding é importante para que a gente tenha um espaçamento. Então, quanto maior é o padding desses elementos, mais espaçoso vai ficar a cada linha. Né? Ó, então, veja que a gente não precisa dizer que a linha está alinhado verticalmente, basta a gente definir um padding de topo, por exemplo, pode ser diferente, o padding do topo com o padding do... Por exemplo, eu posso vir aqui e definir um valor diferente, eu posso definir que o meu padding de altura e largura é 25, em cima e embaixo é 25 e do lado vai ser apenas 10, tá? Então é possível fazer algo desse gênero. E a distância entre os elementos aqui, a gente não tem tanto, eles não estão próximos, né, para a gente ver, mas se eu for diminuir aqui, ó, ele vai quebrar em outras linhas quando é necessário, porque ele mantém uma distância aqui, certo? Bom, diante disso, continuando, e aí ele vem com a parte do NTH Child Even, então ele vai definir uma cor de fundo específica. Eu tenho uma cor de fundo que é o branco, né? Ele no caso ele não definiu uma outra cor para quando ele não está com, a, com as linhas, mas se a gente quisesse, a gente poderia vir aqui e colocar um odd aqui também. E aí a gente pode colocar, por exemplo, um verde. Vou colocar um verde aqui, eu poderia fazer um FF, por exemplo. Vai ser um verde claro. E aí vou distinguir de um para o outro a partir desses elementos. Eu não tinha definido nenhuma cor. Ok? Bom, aí quando a gente quer com o mouse passa por cima e pega um efeito, a gente usa a opção Over, certo? Então a minha linha Over, eu quero um background específico, tá? Por exemplo, vou colocar um background um pouco mais destacado aqui com F. Ó, então ele vai deixar verde um pouco mais destacado, certo? Conforme eu passo o mouse em cima. Aqui nesse caso eu posso até mudar a cor da fonte, por exemplo, só para vocês verem. Posso colocar aqui a cor vai ser branco e o font waste vamos deixar negrito. Opa, sempre tem escrito errado waste, certo? Então o que vai acontecer? Ó, vai ficar branco e negrito, mas veja que o fato de eu colocar negrito faz com que ele modifique o tamanho das linhas, né? Nesse caso, como que a gente poderia resolver esse problema? A gente poderia vir aqui e definir um line height, ao invés de deixar um tamanho maior, a gente poderia fazer apesar que ele está mexendo na horizontal também, né? Mas vamos verificar se vai dar certo. Posso vir aqui e definir line height, definir um tamanho aqui que eu acredito que ele esteja usando, 50 pixels talvez, não tenho certeza, vamos ver, talvez seja até mais. 60, vamos ver. Só isso aqui resolve. Ainda ele está fazendo uma modificação na... Deixa eu tentar aqui, 70 pixels, vamos ver. Eu vou tirar o meu padding aqui só para ver o que vai acontecer. Opa! Se eu tirar o padding, ele vai... É que ele está mexendo no lateral, né? Como eu não defini tamanho, aí eu deveria colocar alguns tamanhos aqui fixos para a tabela não ficar se mexendo assim. Isso acontece porque a gente colocou que o font weight é bold, né, quando eu coloco o mouse em cima, e ele modifica o tamanho da fonte. Nesse caso não foi uma boa estratégia. E aqui a gente poderia colocar um verde mais escuro, né, também. Colocar um verdão bem escuro. Não ficou tão escuro, mas ficou
o branco faz mais destaque agora, certo? Bom, isso estou mexendo aqui, e aí, bom, aí ele, isso quando eu passo o mouse em cima, ele fez também uma formatação para o elemento TH, para que ele tenha essa aparência aqui, certo? Então esse é um dos exemplos que eu queria mostrar. O segundo exemplo, esse é o que o W3 traz, o segundo exemplo foi um que eu mesmo desenvolvi, uma tabela, tentei fazer uma tabela mais elegante da que ele colocou. Veja que aqui eu não coloquei as bordas todas em todas as linhas, veja que eu fiz uma coisa mais sutil, a borda apenas na horizontal, tá? Como que foi feito isso? Vamos ver como que isso foi feito. Então eu tenho uma tabela aqui bem simples, só uma tabela, e aí eu coloquei. A tabela vai ter uma borda, certo? Coloquei uma borda cinza e usei o border collapse também com o valor collapse. Com relação ao meu TH, eu defini que ele tem um alinhamento à esquerda, defini um padding para o meu TH, uma cor de fundo, que é esse amarelo suave, e eu coloquei uma borda uma border bottom de 2 pixels sólidos aqui. Se a gente poderia fazer talvez um dotted aqui, um padrão diferente de borda, só para vocês verem, tá? Só para destacar. E aí a gente vem com relação ao meu elemento TD, eu defini uma margem zero para ele, um padding de 3 pixels por 15 para dar esse espaçamento, e o meu border bottom eu vou colocar também aqui, colocar o mesmo aqui, o mesmo que eu usei lá de cima, só para a gente ver, ao invés de sólido eu vou usar dotted. Então ele vai colocar os traços, as linhas tracejadas aqui. Se a gente quiser, a gente pode definir uma borda um cinza mais fraquinho ainda, fica bem sutil o cinza, tá? E aí o meu TH eu coloquei com margem zero, e aí quando eu passar o mouse em cima, eu quero que ele faça um destaque de uma cor específica, e ele mostra a linha naquela cor. E essa é a minha formatação de tabela, por exemplo, certo? Então veja que é uma questão bastante subjetiva, como a gente vai formatar, o gosto, né? E vai treino de pegar os elementos e tentar ir configurando. Então eu sugiro que vocês façam isso, que vocês criem alguma tabela e tentem formatá-la, coloquem um título. Tá? Veja que aqui na minha tabela eu não coloquei um tamanho para ele, mas eu poderia vir aqui e colocar o width, sei lá, 90%. Eu quero que a tabela ocupe um espaço maior, tá? Ou 80%. E eu poderia fazer com que a minha tabela ficasse centralizada. Então, para fazer a centralização, não sei se vocês se recordam, mas é o margem alto, certo? Isso vai fazer com que a tabela fique centralizada. E, enfim, e aí a gente tem essas variações. Parece que 80% ainda está muito grande, né? Mas aqui eu poderia colocar talvez um tamanho pixel mesmo, 400 pixels, como eu estou centralizando. Bom, minha tabela teria 400 pixels aqui. Se eu não defino um tamanho, ela vai pegar o tamanho do conteúdo que ela se enquadra, mas ainda assim ela continuaria centralizada nesse caso. Tudo bem? Então essa é a nossa aula de formatação de tabelas. Não temos uma propriedade específica para formatar as tabelas, mas essas combinações, esses elementos a serem formatados vão trazer aí um toque específico para as nossas tabelas e vão dar as aparências que a gente deseja para a nossa tabela, ok? Então até o próximo.